A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnô Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. Hoje nós iremos dar continuidade no áudio do capítulo 9 do livro de Levítico, na parte 2. E vamos falar então sobre Arão oferecendo sacrifícios pelo povo. Mas quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, pela bênção da nossa amada pastora presidente, a pastora Luíde, e também pelo nosso amado pastor Gedeon Júnior, o idealizador desse projeto de leitura bíblica diária. Que Deus abençoe a cada um de nossos líderes e também a você que tem nos acompanhado até agora. Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, no áudio anterior, nós falamos do início do ministério sacerdotal de Arão e dos seus filhos, quando primeiramente ele ofereceu ali sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados, para que depois ele pudesse estar em condições legítimas de então ele fazer a obra do Senhor, conforme vimos nos versículos 1 ao 14. Nesses primeiros versículos, nós vimos o ministério sacerdotal de Arão, sendo ali um símbolo da igreja, em que os crentes, depois de serem chamados por Deus, eles são primeiramente purificados dos seus pecados e capacitados para pregar o evangelho do reino a todo mundo, mostrando que só há salvação aos homens através da fé no sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No áudio de hoje, nós comentaremos então dos versículos 15 ao 24, onde Arão ele oferece sacrifícios a Deus em favor do povo. Ao longo desse nosso estudo, nós veremos aqui uma alegoria dúplice de Cristo. Cristo é representado tanto na figura dos sacrifícios quanto do próprio sumo sacerdote. Ambos representam a Cristo que entrou no céu depois de oferecer a si mesmo como sacrifício para aniquilar o pecado e para interceder por nós, conforme nos diz o escritor aos Hebreus no capítulo 9. Tendo isso em mente, vamos então ler aqui o texto sagrado no versículo 15. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Bem, meus irmãos, nós sabemos que essa segunda etapa de sacrifícios, ela segue os mesmos procedimentos da primeira etapa que nós comentamos no áudio passado. Então, nós vamos focar aqui como Cristo é representado apenas no propósito de cada uma dessas ofertas. E o primeiro sacrifício a ser oferecido foi exatamente a oferta pelo pecado do povo. A primeira coisa, irmãos, que Deus trata com o homem é justamente a questão do pecado. Até porque, amados, é justamente esse comportamento que ofende a sua santidade e causa divisão entre ele e o homem, conforme nos diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2. Por isso, amados, o pecado ele tinha que ser expiado e o sangue de uma vítima inocente ele deveria ser oferecido a Deus para que o povo pudesse seguir os próximos passos em direção a ele, que seria a adoração, a aproximação do Senhor. Aqui nós temos a primeira e mais importante alegoria que se cumpre em Cristo. Pois Cristo morreu em nosso lugar, para que nós não fôssemos punidos com a morte por causa de nossa condição de pecador, como diz em Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira. Também diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Continuando a leitura, no versículo 16 aqui do capítulo 9 de Levítico, diz assim: fez também chegar o holocausto e ofereceu-o segundo o rito. Amados, o segundo sacrifício oferecido foi exatamente o holocausto, que significa subir ao alto. Essa era uma oferta voluntária e ela deveria ser completamente queimada no altar de Deus, para que o cheiro dessa oferta ela subisse como um aroma agradável ao Senhor.
O holocausto é também uma característica importante que se cumpre no sacrifício de Cristo na cruz. Em Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: "E andai em amor como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave." Por isso, o cheiro agradável de Cristo, que subiu a Deus como bom perfume, ele também foi manifestado em nós, para que Deus sentisse em nós o mesmo cheiro de vida que há em Cristo Jesus, conforme diz Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Aí, continuando no versículo 17, o texto sagrado diz assim: "E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã." Essa terceira oferta era a oferta de manjares, ou seja, a única oferta sem sangue. Nela se oferecia no altar a farinha pura, misturada com sal e amassada com azeite, sem a presença do fermento e do mel, que eram agentes fermentadores da massa e que tinham o símbolo de pecado e de vaidade. Por isso, amados, a oferta de manjares, ela simboliza a vida santificada de Cristo, que veio ao mundo como homem, mas não foi gerado pelo pecado, e sim pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem chamada Maria. Durante toda a sua vida humana, Cristo nunca cometeu qualquer iniquidade ou transgressão, sendo perfeitamente representado pela farinha pura e sem fermento. Em Isaías capítulo 53, versículo 2, diz que ele não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isso mostra, irmãos, que em Cristo não havia nenhuma vaidade simbolizada pelo mel, e essa qualidade foi um ponto fundamental para que Jesus vencesse a tentação do diabo quando ele esteve 40 dias no deserto, conforme nos registra o evangelista lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Desse modo, meus irmãos, assim como a oferta de manjares, composta de farinha e azeite, ela deveria ser queimada no altar, junto às ofertas de sangue, também Cristo seria oferecido na cruz do Calvário, para santificar o seu povo, através do seu precioso sangue e pelo Espírito Santo, também representado ali pelo azeite. Portanto, a oferta de manjares, ela fala da nossa santificação em Cristo. Dos versículos 18 ao 21, o texto sagrado diz assim: "Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado." O quarto sacrifício mencionado aqui trata-se então da oferta pacífica, que era também uma oferta voluntária, assim como era o holocausto. Nela havia um sentido de finalização, até porque normalmente a oferta pacífica ela vinha acompanhada de outros sacrifícios e era ofertada por último, realizando então um fechamento com chave de ouro, ou seja, era a cereja do bolo em toda aquela liturgia. Até porque essa oferta ela transmitia um clima de muita festa e comemoração, pelo fato do ofertante estar em plena comunhão com Deus e com o seu próximo, depois de ser pacificado por meio do sangue daquela vítima sacrificada. Por isso, a oferta pacífica fala do sacrifício de Cristo sendo suficiente para finalizar a questão do pecado e nos aproximar a Deus, nos reconciliando com Ele através do seu sangue precioso. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo." Na oferta pacífica, todo animal ele seria dividido entre Deus, o sacerdote e o ofertante. A gordura, os 2 rins e o redenho do fígado deveria ser oferecido a Deus para ser queimado no altar, para que ele absorvesse o cheiro suave daquela oferta. Os peitos e a espádua direita deveriam ser entregues por alimento ao sacerdote ministrante, enquanto o restante da carne deveria ser comida pelo próprio ofertante.
Nesse caso aqui, quem provavelmente comeu aquela oferta foram os anciões, porque eles eram ali os representantes do povo. Nós temos aqui uma profunda comunhão entre Deus, o ofertante, o sacerdote e o sacrifício. Há uma ligação entre esses quatro, pois todos são unidos pela fé através deste banquete. Isso é uma alegoria da Santa Ceia, pois nela relembramos nossa profunda comunhão com Cristo, sendo Jesus o nosso sacerdote e ao mesmo tempo o nosso sacrifício de paz, conforme ele disse em João capítulo 6, versículos 53 ao 56. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus, depois de glorificado, ele também disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus irmãos, esse banquete espiritual entre a igreja e Cristo, ele terá o seu momento mais glorioso quando todos estiverem reunidos face a face com ele na grande festa celestial das bodas do Cordeiro. Tudo isso está muito bem representado aqui por meio da oferta pacífica. Os versículos 22 ao 23 do texto sagrado diz assim: depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Meus amados, depois de todos os procedimentos desses sacrifícios serem feitos ali conforme todos os detalhes ordenados por Deus, então só faltava uma coisa: Deus se manifestar de uma forma visivelmente gloriosa, conforme ele mesmo prometeu. E foi exatamente isso que aconteceu. A fase final dessa liturgia nos faz lembrar alguns detalhes interessantes que aconteceram no dia da crucificação de Cristo. Quando todos os sacrifícios estavam postos de acordo com as instruções divinas, Moisés e Arão saíram diante da congregação para abençoarem o povo hebreu. Da mesma forma também, Cristo, depois de ser terrivelmente torturado, humilhado e escarnecido naquela cruz, com seus braços estendidos no madeiro, ele intercedeu por todos ali presentes, assim como as duas figuras velho-testamentárias, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ali estava o Rei eterno e grande profeta do povo, representado pela figura de Moisés, enquanto Arão o representava como eterno sumo sacerdote. No caso de Arão e Moisés, a glória do Senhor apareceu de forma visível ao povo, através do fogo queimando as carnes com as gorduras que estavam no altar, como forma de mostrar a aprovação divina daqueles sacrifícios. Na crucificação de Jesus, Deus mostrou que aprovou o seu sacrifício quando fez o sol escurecer das 12 às 15 horas da tarde, quando causou um forte terremoto, rasgou o véu do Santíssimo Lugar no templo e abriu os sepulcros, para que muitos corpos de santos que dormiam fossem ressuscitados, conforme nos registra o evangelista Mateus, lá em Mateus capítulo 27, versículo 45 ao 53. No versículo 24, diz aqui o texto sagrado em Levítico capítulo 9, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Aqui, meus irmãos, quando o povo viu a presença de Deus sendo manifestada ali por meio do fogo, todos se prostraram e glorificaram a Deus com muita alegria. No dia em que Cristo foi crucificado, diante dos sinais divinos ali apresentados, muitos não tiveram mais dúvidas e também glorificaram a Deus, reconhecendo que era Jesus, de fato, o Filho de Deus que veio ao mundo, como confessou o centurião
ali em Mateus capítulo 27, versículo 54. Aquele fogo que foi aceso por Deus no altar de holocaustos jamais poderia ser apagado. Por isso, os sacerdotes seriam agora responsáveis em mantê-lo sempre aceso. Esse fogo aqui representa o juízo de Deus que foi derramado sobre Cristo na cruz por causa dos nossos pecados. Mas depois da sua ressurreição, esse fogo agora representa o poder do Espírito Santo que santifica o crente do pecado e o capacita para que ele pregue o Evangelho com unção e autoridade de Deus. Portanto, o que nos resta agora é não deixarmos o fogo de Deus se apagar em nossas vidas, mas vivermos na vigilância e sempre abastecermos o nosso altar com as lenhas da oração, do jejum e principalmente da prática da palavra de Deus em nossas vidas. Desse modo, eu desde já agradeço a todos por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo, que é o capítulo 10, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor.